Ontem, o Paulo Guedes disse que o Bolsonaro está ameaçado de ir preso, e disse que não é razoável que sempre ex-presidentes fiquem com essa ameaça. O que ele não fala é que a desmoralização dos presidentes é devida, justamente, ao modelo econômico e ao modelo de governabilidade que ele defende. E o resultado final desses modelos é prisão ou impeachment. E o Bolsonaro, que prometeu enfrentar a corrupção do PT, aderiu ao Centrão, teve uma oportunidade de ouro e simplesmente se corrompeu de novo, porque o sistema descobriu que os filhos dele tinham roubalheira e não sei o que e tal, ele ficou com medo, foi lá, se entregou. A ponto, veja como é doída a vida brasileira. Do presidente do partido do Bolsonaro se chama Valdemar Costa Neto, que é um cara, veja no Google, a quem o Lula deu DENIT para roubar e foi preso e condenado no Mensalão. Não é negócio de... Esse foi condenado, pagou a cadeia. E aí aparece agora o presidente do partido do Bolsonaro. O mais impressionante é que o Paulo Guedes ainda tem a cara de pau de aparecer e dizer que a economia brasileira está uma maravilha, diz até que é a melhor economia do Ocidente. Então a posição internacional do Brasil cada vez mais forte. O melhor desempenho econômico comparado com os países do G7. No hemisfério ocidental, a menor inflação, a maior taxa de crescimento, a maior redução do desemprego. Os resultados estão aí. A taxa de desemprego nos Estados Unidos está abaixo de 4%. No Brasil, a taxa é de 8,7%. Na Europa, a taxa média é de 6%. Portanto, já mostra que o Guedes vende mentiras. Já em relação ao desempenho econômico do Brasil, na questão de crescimento e inflação, não tem como ser medido claramente, porque, nesse trimestre, teve medidas eleitoreiras que acabam em dezembro. E essas medidas afetam diretamente o consumo e o preço dos combustíveis e alimentos. Mesmo assim, agora em novembro, a inflação já voltou a subir. E vai subir ainda mais em janeiro, quando as medidas acabarem. Qualquer redução de impostos e de preço de produtos essenciais é digna de aplauso. Todo mundo gostaria que isso acontecesse. Eu tenho um projeto para mudar o modelo tributário brasileiro, diminuir a tributação incidente sobre os bens de consumo essencial, energia, telefonia e, quem sabe, combustível também. Bom, é digno de aplauso, portanto, desde que seja feita de forma correta, na hora certa, sem improviso e com os mecanismos apropriados. Do contrário, o suposto remédio vira mesmo veneno. Nada disso está na medida tomada ontem por Bolsonaro e sua trágica equipe. Ela não se sustenta em nenhum bom princípio de finanças públicas, nem na mais rasa das normas orçamentárias. E o pior, como a redução de impostos só vai até dezembro, ou seja, passou a eleição, cai tudo de volta, não por coincidência, portanto, logo depois da eleição, a medida é uma verdadeira bomba relógio, porque vai explodir do colo da população e do próximo governo, que eu espero que possa ser alguém diferente desses dois aí que estão nos empurrando essa tragédia. Paulo Guedes, cujas mentiras e absurdos e mistificação não devem surpreender mais ninguém, a mim não me engana mais há muito tempo, calculam uma perda de arrecadação que pode variar entre 25 e 50 bilhões de reais. Só dessa pancada, tirando da educação, da saúde das pessoas para subsidiar o lucro criminoso dos acionistas minoritários a quem Lula e Fernando Henrique deram 60% do capital. Falando em economia, o Haddad está sendo cotado para ser o ministro da Fazenda, do governo Lula. Vejamos o que ele disse, na sua participação na Febraban, ontem, e por que o mercado reagiu contra. Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Naércio Menezes para passar. Então, eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. Mas vamos ouvir um trecho do que disse Fernando Haddad sobre a prioridade que deve ser do próximo governo a partir do ano que vem. Vamos acompanhar. Ontem eu recebi um pedido do presidente Lula para representá-lo nesse evento. Eu vou procurar organizar a fala em alguns tópicos para dar clareza ao que eu penso que será a agenda do próximo governo e a orientação que ele vem dando às equipes técnicas, a todos nós, para que a gente consiga atingir esses objetivos. Então, a primeira questão é a questão do orçamento público, tanto do ponto de vista da receita, quanto do ponto de vista da despesa.
Eu queria fazer algumas referências a isso que me parecem muito significativas. A determinação clara do presidente Lula é que nós possamos dar, logo no início do próximo governo, uma prioridade total à reforma tributária. O presidente tentou por 2 vezes ao longo dos seus 8 anos, inclusive com o apoio de todos os governadores, na segunda vez, em 2007, com o apoio dos 27 governadores do Estado, encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional consensuada para que nós promovêssemos a reforma tributária. E não obtivemos êxito. Então, nós estamos aí há praticamente 2 décadas tentando realizar esse trabalho. Depois dessa participação do Haddad no evento da Febraban, a bolsa despencou e o dólar subiu. O que ele teria falado para gerar essa reação? Bem, pelo que eu procurei, foi justamente o que ele não falou que gerou essa reação. O tal mercado não engoliu a PEC da transição, que prevê quase 200 bilhões de gastos acima do teto, que, como todos sabem, é dogma de fé dos banqueiros, especuladores e seus asseclas. E o Haddad não falou nada sobre. Voltemos à fala do Haddad sobre reforma tributária. Ele disse que a reforma será feita aos poucos. Ora, isso é um erro por si só, porque, se você diminui de um lado, tem que necessariamente aumentar de outro. Haddad disse que, inicialmente, focaria no consumo e na simplificação, mas não é possível fazer isso isoladamente, porque faltaria dinheiro, e, como todos sabem, o Brasil precisa aumentar os recursos. Então, qual é a minha proposta? Diminuir a carga tributária sobre o consumo. Por exemplo, telefonia celular. Uma cidadã que é diarista em São Paulo, sai de Osasco para cumprir ou sai de Barueri, ou sai de Coelho para cumprir uma tarefa em São Paulo, um serviço. Quando ela liga o celular, 40% do custo da conta dela é tributo. E o lucro dividendo empresarial, por exemplo, dos donos do Itaú, não paga nem um centavo a distribuição de lucros e dividendos. A Petrobras distribuiu 102 bilhões de reais ano passado de lucro, esfolando a dona de casa que não dá conta de pagar o gás de cozinha, o taxista, o motorista de aplicativo que não dá conta de pagar a gasolina, né, o motorista de caminhão que está liquidando a sua atividade, porque o diesel passou de qualquer razoabilidade. Pois bem, 102 bilhões sem pagar um centavo de lucro. Então eu tenho que diminuir a carga tributária sobre o pequeno empresário, sobre o consumo popular, e aumentar a carga tributária sobre os estratos mais ricos de renda e patrimônio, deixando o investimento livre. Então eu tenho toda uma proposta escrita, dizendo de onde é que vem o dinheiro, para que eu possa restaurar a capacidade de investimento brasileiro, mas diminuir os impostos, tendo equilíbrio fiscal para fazer honra ao fluxo da dívida. Mas a despesa pública tem que cortar, e a mais grave que eu tenho que cortar ofende os poderosos do Brasil, que é juro. Ou a gente anuncia que vai fazer isso, ou é melhor eleger outro aí para se desmoralizar também. Porque eu anuncio. Eu só vou se for para mudar.